Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso. Então, filtro passa baixo passivo. Vamos entender a sua opção de transferência, o seu ganho, a frequência de corte, a defasagem e ver alguns exemplos. Então, o filtro passa baixo ele tem essa resposta ao variar a frequência. A gente tem aqui no meio tracejado a frequência de corte. O que é a frequência de corte? A frequência de corte é a frequência onde o ganho é 70,7% do ganho máximo adimensional e é o ponto onde o ganho em decibéis é de menos 3 decibéis. Então, nesse ponto da frequência de corte, a gente tem o ganho adimensional sendo 70,7% do ganho máximo e o ganho em decibéis em menos 3 decibéis. Pronto. As frequências no filtro passa baixa. As frequências abaixo da frequência de corte, você tem a faixa de passagem, onde o ganho é máximo. E na frequência acima da frequência de corte, você tem a faixa de atenuação, onde ao aumentar a frequência, a atenuação é maior. Então esse é o filtro passa baixo. Função de transferência. O que é que você tem que saber? Você tem que decorar isso daí. A função de transferência do filtro passa baixa é essa. Você tem que decorar. O inverso de 1 mais JWRC. O inverso de 1 mais JWRC. Então no circuito a gente tem o R, só substitui o valor, e temos o C, só substitui o valor. E quem que é o W? O W é frequência angular. Você só obtém esse dado se você calcular a seguinte coisa. O W é 2πf. Então caso o professor queira a função de transferência em uma frequência específica, caso ele deixe claro lá qual é a função de transferência na frequência de 2 kHz, por exemplo. Aí você calcularia o W, e o W calcula-se dessa forma, 2πf. Ok. Vamos para um exemplo. A gente tem esse circuito aqui, e a gente vai calcular a função de transferência. Então você substitui o R e o C. Quem que é R? R é 1 kΩ. E quem que é C? C é 10 microfarad. Substitui ali, faz a multiplicação. 1 kg é 1000, ou 1 vezes 10 a terceira, multiplicado por 10 vezes o U é micro, é 10 a menos 6. Então é como se fosse 1 vezes 10 a terceira, multiplicado por 10, multiplicado por 10 elevado a menos 6. Quando faz essa multiplicação, resulta em 10m. Essa, portanto, é a função de transferência deste filtro passa baixo, passivo. Ganho. Qual é a equação do ganho? A gente encontra a equação do ganho calculando o módulo da função de transferência. Então, para você calcular o módulo da função de transferência dessa forma, você coloca essas duas barras como símbolo de módulo. Aí, como aqui é uma divisão, você calcula o módulo de cima e o módulo de baixo. O módulo de 1 é 1. E o módulo de baixo, perceba que no denominador você tem um número complexo, a parte real e a parte imaginária. O J quer dizer que aqui é imaginário. Então, quando você calcula o módulo do número complexo, você tem que lembrar da teoria lá. O módulo do número complexo, como é que se calcula? É a raiz quadrada de A ao quadrado, que é a parte real, mais B ao quadrado, que é a parte imaginária. Então, quem que é a parte real aqui? É 1. 1 ao quadrado é 1. E a parte imaginária é WRC. Então, WRC mais WRC ao quadrado. Então, é desta forma que você calcula a equação do ganho. Agora, imagine que ele queira saber o ganho do sinal em uma frequência específica. Por exemplo, eu quero saber o ganho na frequência de 2 kHz. Você vai precisar calcular o W. Quem quer W? W é 2πf. Você substituiria o F ali, é 2π multiplicado por F, você encontraria o W, aí jogaria nessa fórmula. Claro, também jogaria o R e o C para você calcular no final o valor final de W, de H. Então, exemplo aí. Eu tenho um resistor de 1K, um capacitor 10 microfarad. Então, mesmo procedimento, poderia substituir direto lá em cima, mas eu fiz depois.
Aí você pega um K, multiplica por 10U e fica W vezes 10AM. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Eu prefiro no cálculo do ganho decorar que o ganho é o módulo da função de transferência. Eu não decoro essa equação final aqui não, ó. É melhor você decorar que o ganho é a função é o módulo da função de transferência. E claro, você tem que dominar como é que calcula o módulo, né? Para você chegar sempre no resultado final. Beleza? Então a gente resolveu aqui, a gente substituiu o R e o C, fez a multiplicação e deu exatamente isso. Essa é a equação do ganho, o módulo da função de transferência no filtro passa baixo passivo. Agora ganho máximo. Qual que é o ganho máximo do filtro passa baixa passivo? Lembra que eu falei na aula anterior, ou na anterior não, na primeira aula, que o filtro passivo, o ganho máximo é 1? Então, em qualquer filtro passivo, o ganho máximo vai ser 1. Então, em um filtro passivo, o ganho máximo é 1. O ganho máximo a gente pede por G máximo, né? Ou H de 0. H de 0, isso aqui sendo igual a 1. Então, esse é o ganho máximo, é 1. Sempre vai ser 1, não importa o contexto do circuito. O ganho máximo vai ser 1. Defasagem. Como calcular a defasagem ou a fase? Tem que decorar essa fórmula aí. É menos a tangente inversa de WRC. Menos a tangente inversa de WRC. Aí, por exemplo, eu quero saber a defasagem em uma frequência específica. Lembre-se que o W é a frequência angular. E para eu calcular a frequência angular é o quê? Deixa eu até escrever aqui, ó. Frequência angular é igual a 2πf. Então, se por exemplo ele quer saber qual que é a defasagem em uma frequência específica, você vai usar essa equação aí para encontrar o W. E você já vai ter o RC, né? Pronto, aí você encontra o W, por exemplo, a frequência de 4K. Eu jogo 4K aqui, encontro, multiplico por 2, multiplico por π, encontro o W. Multiplico por RC, faço a tangente inversa e pronto, eu vou encontrar a defasagem naquela frequência. Porque lembre-se que o filtro ele defasa o sinal de saída. A gente viu na aula passada. Então aqui fazendo um exemplo, o resistor sendo 1K e o capacitor sendo 10 microfarad. Substitui no RC, né? 1K é 10 microfarad, 1K vezes 10 microfarad vai dar 10M. Repetindo a lógica, 1K é 10, é 1 vezes 10 a terceira, multiplicado por 10 elevado a menos 6. Quando você faz a multiplicação toda, você encontra 10M. E essa é a equação da fase. Menos tangente inversa de W de 10M. Frequência de corte. Como a gente calcula aquela frequência lá onde o ganho máximo adimensional é 70,7% e o ganho de decibéis é menos 3 decibéis. O cálculo da frequência de corte é esse. É o inverso de 2πRC. O inverso de 2πRC. Você só vai decorar todas essas fórmulas depois de praticar muito. Pronto, então exemplo. RC no K e o capacitor sendo 10 microfarad. Substitui em RC. R 1K. C 10 micro. Vai desenvolvendo. 1K vezes 10 micro dá 10M. 10M vezes 2 dá 20M. 20M vezes π. Esse valor aí. Aí você calcula o inverso disso. Você encontra 15,9154 Hz. Esse, portanto, é a frequência de corte. O valor exato. E resumindo tudo que a gente fez, a gente então tem a função de transferência, que se calcula dessa forma. O ganho, eu prefiro pensar que o ganho é só o módulo da função de transferência. Ou se você quiser decorar mais coisas, você pode decorar aquela última equação ali. É basicamente colocar a raiz quadrada e levar ao quadrado da BRC, né? O ganho máximo a gente viu que é 1. A fase a gente calcula dessa forma, que a gente acabou de ver, que é menos tangente inversa da BRC. E a frequência de corte é o inverso do 2πRC. Você tem que decorar isso, não tem muito o que fazer. Esse seria o resumão para filtro passa baixa passivo. E para a gente fixar todo o conteúdo que a gente aprendeu, eu proponho esse exercício aqui. Tem questões tanto da aula de hoje
como também de conteúdo passado, de filtros. Então, função de transferência, a gente já viu como é que contra. Função do ganho, a gente viu como é que contra. Função da faixa, a gente viu como é que contra. Frequência de corte, a gente viu como é que contra. Ganho máximo também. Aí na letra F a gente já pega questões do conteúdo de filtro, que é calcular a frequência, o ganho, a frequência de corte, pela oitava, segunda oitava década, na faixa de atenuação. E aqui a gente tem algo interessante, que é para a gente usar a aproximação de Bold e a função do ganho. Quando eu falo função do ganho, eu estou falando daquela função que tem um W, essa função aqui, né? Do ganho. Eu quero que você calcule o ganho quando a frequência for definida. Então, por exemplo, 2 kHz, aí você vai encontrar, aí você vai pegar o W, vai encontrar o W é 2πf, aí encontra o W. Você tem resistência, você tem um capacitor, encontra tudo. Aí você vai encontrar o valor real. Você vai fazer tanto isso usando a função, como também a aproximação de Bold. O que é a aproximação de Bold? É aqueles valores que a gente aprendeu na aula de filtros, em que o ganho seria a metade do ganho máximo, etc., para as oitavas e década dividido por 10, essas coisas. Isso seria a aproximação de Bold. O real, pela função, não dá o que dá o Bold da próxima. Na letra G, eu solicito que você encontre a função do sinal V ou V1 após passar pelo filtro. Na H, você vai desenhar no mesmo gráfico o sinal VXVO. E na I, você vai desenhar dois gráficos. Um gráfico usando a aproximação de Bold e outro gráfico usando o diagrama de Bold do ganho pela frequência. E você vai ter que marcar nesses gráficos a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a primeira década, a segunda década da faixa de atenuação e passagem. Essa é a atividade. Boa sorte.